Primeiro domingo de 2021, iniciamos este ano na esperança de que seja um tempo melhor, na esperança de que os recursos necessários para que a nossa vida volte à normalidade sejam finalmente dispostos às pessoas de todos os países. Esperamos em Deus que assim abençoe e faça esse milagre. Esperamos em Deus que assim direcione os nossos governantes, a fim de que as pessoas sejam atendidas nas suas necessidades, sejam elas decorrentes da pandemia ou não. Mas também iniciamos mais um ano diante do desconhecido, porque afinal de contas não sabemos o que nos aguarda nos próximos dias. Pensando nesse desconhecido, me lembrei de um personagem bíblico que também se encontrava numa situação semelhante, que também estava diante de um grande desafio e principalmente diante do desconhecido, porque aquilo que estava para vir sobre ele, sobre o povo a quem ele iria liderar a partir daquele momento, não estava sob o seu controle, mas estava sob o controle de Deus, que o chamou e o colocou na liderança daquele povo. Eu estou me referindo a Josué. Josué, que foi levantado por Deus para ser o líder, substituindo Moisés quando este foi recolhido pelo Senhor. No momento crucial da história de Israel, quando eles iriam deixar a peregrinação no deserto e finalmente entrar na terra da promessa. E aí, naquelas circunstâncias, Deus dirige a Josué algumas orientações, algumas instruções. E nós vamos ler agora, no capítulo 1, apenas o versículo de número 8. Livro de Josué, capítulo de número 1, versículo de número 8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Josué era uma pessoa temente a Deus. Josué tinha o seu coração voltado para o Senhor, especialmente numa ocasião em que muitas pessoas duvidavam se realmente seria possível que eles entrassem na terra da promessa e que finalmente pudessem ter o seu pedaço de terra, o seu chão, um lugar fixo para habitar, um lugar que eles pudessem chamar de seu. Naquelas circunstâncias em que havia, sim, muitas dúvidas, muito temor, muito medo em relação ao desconhecido, Josué foi levantado para liderar aquelas pessoas. E como líder, ele tinha que confiar no Senhor e tinha que ter o seu coração tranquilizado para que ele pudesse então passar tranquilidade, para que ele pudesse testemunhar da sua fé às pessoas a quem ele iria liderar. E é nesse momento de chamado, nesse momento em que Deus está falando com Josué e explicando a ele como ele deveria se comportar na liderança do povo, servindo aquele povo como líder, Deus enfatiza, e esta é a ênfase que nós resgatamos aqui do versículo 8, Deus enfatiza o valor da sua palavra. Deus está falando a Josué que ele deveria se lembrar do modelo que ele viu em Moisés, que também valorizava a palavra do Senhor, cujo coração estava descansando confiantemente neste Deus que fala e que cumpre aquilo que falou, que tem poder não só para falar, mas para cumprir a sua palavra e fazer com que a sua palavra se cumpra integralmente. E é por isso que Deus então fala a Josué e diz para que o coração de Josué estivesse na palavra de Deus, para que a concentração de Josué estivesse na palavra de Deus, para que a confiança de Josué estivesse sempre no Deus que fala e que faz. Porque diante do desconhecido, porque diante das adversidades que poderiam vir, seria muito fácil Josué também deixar que a dúvida tomasse conta do seu coração. Deixar que os seus pensamentos fossem atrapalhados pela desconfiança e pela falta de fé. Mas se o coração dele estivesse cheio da palavra,
se os seus pensamentos estivessem encharcados, digamos assim, pela palavra de Deus, ele permaneceria firme. E a promessa de Deus aqui é que Deus mesmo garantiria o sucesso daquela empreitada. A palavra de Deus como sendo alimento básico para que Josué pudesse enfrentar os seus desafios e se posicionar diante do desconhecido. A nossa situação, embora num contexto diferente, não é tão diferente assim. Porque se pensarmos nessas, entre aspas, batalhas que temos para enfrentar durante o ano de 2021, nós também estamos diante do desconhecido. Esperamos em Deus, confiamos em Deus, cremos que Ele tem poder para falar e para fazer cumprir a sua palavra. Mas, de fato, no nosso controle as coisas não estão. Nós não temos o controle absoluto de todas as coisas. Por isso, nós precisamos também ter a palavra de Deus guardada em nosso coração. Precisamos que o nosso coração esteja cheio desta palavra. Precisamos que a nossa mente esteja permeada por essa palavra. E assim, eu gostaria também, para que ficasse ainda mais claro e para que nós nos motivássemos cada dia a buscarmos mais a palavra de Deus, eu gostaria de compartilhar o testemunho de um homem de Deus chamado George Miller. Esse testemunho está registrado pelo escritor John Piper num livro intitulado Teologia da Alegria. E o George Miller, que é esse que compartilha o seu testemunho, ele está aqui falando da experiência que ele teve com Deus através da sua palavra. A experiência dele com a palavra de Deus, a experiência dele com o Deus que fala. Eu vou ler um trecho, alguns trechos desse testemunho que ele dá, porque afinal de contas acredito que isso ilustra e dá ainda mais vontade a cada um de nós de também nos debruçarmos sobre a bendita palavra de Deus. O George Miller inicia assim: a primeira coisa que eu fazia depois de pedir com poucas palavras a bênção do Senhor sobre a sua preciosa palavra era começar a meditar na palavra de Deus, investigando, por assim dizer, cada versículo para extrair bênçãos dele, não tendo em vista o ministério público da palavra, nem com o propósito de pregar sobre o que tinha meditado, mas a fim de obter alimento para a minha própria alma. Depois de ficar assim por algum tempo, fazendo confissão, ou intercessão, ou súplica, ou dando graças, passo para as próximas palavras ou versículo seguinte, transformando tudo à medida que continuo em oração por mim ou por outros, de modo que a palavra me conduza. Sempre mantendo em vista que alimentar minha própria alma é o objetivo da minha meditação. O resultado disso é que sempre há uma boa parte de confissão, ação de graças, súplica ou intercessão mesclada com a minha meditação na palavra, e que meu homem interior é quase invariavelmente alimentado e fortalecido perceptivelmente, e que na hora do café da manhã, com raras exceções, estou com uma disposição pacífica, quando não feliz. A diferença entre meu costume anterior e o atual é esta. Antes, quando eu me levantava, começava a orar o mais rápido possível e geralmente passava todo o tempo até a hora do café em oração, ou quase todo o tempo. Todos os eventos eu começava quase invariavelmente com oração. Mas qual era o resultado? Eu passava 15 minutos ou meia hora, ou até uma hora de joelhos, até tomar consciência de ter percebido consolo, encorajamento, humilhação da alma e etc. Agora, raríssimas vezes, sofro de inquietação. Enquanto meu coração está sendo alimentado pela verdade e levado à comunhão experimental com Deus, eu falo com meu Pai, com meu amigo, apesar de eu ser mau e indigno disso, sobre as coisas que ele me apresentou em sua preciosa palavra.
Com frequência fico perplexo por não ter visto isso antes. Em nenhum livro jamais li sobre isso. Nenhum pregador jamais me apresentou a questão. Nenhuma conversa com o irmão despertou-me para esse assunto. Mesmo assim, agora, desde que Deus ensinou-me essa questão, ficou muito claro para mim que a primeira coisa que um filho de Deus tem de fazer de manhã tem de fazer de manhã após manhã é buscar o alimento para o seu homem interior. O que um cristão, filho de Deus, tem que fazer manhã após manhã é buscar o alimento para o seu homem interior. Assim como o homem exterior não está preparado para trabalhar, por pouco tempo que seja, se não ingerir alimento, e como essa é uma das primeiras coisas que fazemos de manhã, também deve ser com o homem interior. Devemos ingerir alimento para ele, sem sombra de dúvida. E o que é alimento para o homem interior? A palavra de Deus. E novamente, não a simples leitura da palavra de Deus para simplesmente fazê-la passar por nossa mente como água que corre por um cano, mas pensando no que lemos, ponderando e aplicando a verdade da palavra de Deus ao nosso coração. Eu fiquei impressionado com o testemunho do George Miller, porque, embora ele fale aqui das suas orações, do seu momento de oração, ele equilibra, né, o seu testemunho, falando sobre a sua devocional, em relação à dedicação que ele passou a ter para com a palavra de Deus. Ele passou a valorizar mais esse tempo de leitura, de meditação, de estudo da palavra. E diz que isso fez toda a diferença na sua vida e no seu ministério como pregador da palavra de Deus. Acredito, irmãs e irmãs, que o conselho que Deus dá a Josué visava o mesmo proveito, para que Josué tivesse a palavra de Deus guardada em seu coração, a fim de que, alimentado o seu homem interior, ele pudesse enfrentar as pressões externas, as dificuldades, o desconhecido. Que, pelo ensino da palavra e também pelo testemunho de homens e mulheres de Deus, possamos nós, neste ano de 2021, tomar a mesma decisão de priorizar a nossa comunhão com a palavra de Deus, nosso tempo pausado de leitura, de meditação, pedindo ao Espírito Santo que aplique a sua palavra ao nosso coração e à nossa vida. E eu acredito que o nosso homem, o nosso ser humano interior, vai estar bem alimentado pela palavra, para poder enfrentar qualquer dificuldade que vier pela frente, sejam essas dificuldades conhecidas ou não. Que assim seja, para o louvor da glória de Cristo Jesus, aquele que fala e que tem poder para fazer cumprir a sua palavra. Um forte abraço a todos, um excelente ano de 2021 na presença do Senhor e da sua palavra. Em Cristo, amém.